Bora lá, galera, para mais um React. Dessa vez temos um React aí do canal dos Três Irmãos, né? O podcast dos Três Irmãos, no qual eles vão falar com Alexandre Link, né? Espero, Link, que você não me dê strike, se bem que você tá em outro canal, né? Mas tudo bem, né? Não é conteúdo seu, legal, beleza. Eu respeito isso, sabe? Quando a pessoa não quer ser reagida, ou, sabe, eu respeito mesmo. Mas, poxa, aí é uma entrevista, né? Aí, sei lá, né, bicho? Mas vamos lá, gente. Vamos saber o que o Alexandre Link vai falar sobre o soft power estadunidense. Vamos lá. Nem sempre isso é feito da melhor forma, né? Então também surgiu muita condescendência nisso, né? Surgiram muitas produções que é quase assim, o filme para dizer, agora vem aqui a minoria X, fala aí, minoria X. Aí a minoria X falou, aí, nossa, tipo, o último filme dos Vingadores, o último filme dos Vingadores, o Ultimato, que tem aquele momento que as mulheres se juntam pra lutar, Exato. sabe? Agora chega a força maior, né? Todas as mulheres. Então, aquele é um momento muito assim, paramos o filme pra dizer, aí, mulherada, é isso aí, vai lá, a gente quer o dinheiro das vocês mulheres assistindo o filme também, a gente gosta de vocês, tá bom? É isso aí. Então, isso de fato rolou. Só que isso não é uma conspiração global ou coisa do tipo, isso é o que o mercado sempre fez, cara. Então, interessante essa coisa aí de ter citado, né, as personagens femininas como uma forma também de ser um chamariz para público feminino, tudo. Se bem que assim, um público feminino, com exceções, né, de pessoas que curtem cultura nerd, é muito raro, né, mulheres gostarem de filmes de herói ou ficção científica, né? As mulheres, elas têm uma predileção mais para filmes de drama, né, filmes mais sérios. E tá certo, né, pô? Não que esteja errado, né? Eu curto, assim, quase todos os gêneros, né? Mas é interessante isso. É interessante essa tentativa da indústria de tentar catalisar público, né? De tentar trazer público que realmente não assistiria o filme, né? Tipo mulheres, até mesmo pessoas pretas, né? Tanto que pode ver que há um aumento, né, de personagens pretos, né, no gênero de herói, né, na ficção científica também. Mas vamos lá. Em tendência. E surfar, às vezes, de um jeito ruim. Muitas vezes de um jeito ruim, de um jeito condescendente, de um jeito meio escroto. Mas foi o que aconteceu. Foi mais uma falha de script, eles não souberam entregar da melhor forma. Em alguns casos, em outros não. Eu acho que né? depende das obras, né? Eu acho que tem obras que souberam fazer isso. Eu acho que o filme do Pantera Negra, por exemplo, eu acho que é um filme muito bom. Eu acho que faz isso de maneira... acho que funciona e tal. Agora tem casos e casos, né? O filme do Pantera Negra é bom. É bom, mas assim, assim, eu já fui mais assim de assistir filme de herói. Hoje eu não sei, talvez seja por essa massificação, né, que aconteceu, essa coisa de filmes, né? Saca? Você vai no cinema, tem um filme de herói em cartaz. Aí na outra semana tem outro filme de herói. Né? Essa massificação de lançamentos, isso daí meio que cansou. Né? Eu acredito que a indústria está passando por uma crise justamente por isso, né? Dentro desse nicho, né, de super-heróis, de cinema de aventura. Então tá passando por uma crise justamente por esse cansaço, né, de ter sempre filmes de heróis. Mas Pantera Negra é um filme bacana, né? Porque se a gente para pensar, Pantera Negra, dentro da mitologia dos heróis da Marvel, era um personagem meio lado B, não era um personagem principal. Talvez a personagem preta mais popular da Marvel até então era a Storm, né, a Tempestade, né, que era uma das principais dos X-Men, né? Talvez essa talvez tenha sido até então a grande protagonista negra dentro da mitologia da Marvel. Mas aí pegaram o Pantera Negra, que era um personagem lado B, né? Um personagem que, se eu não me engano, as primeiras publicações dele foram feitas na revista do Homem-Aranha. Mas tudo bem. Vários personagens icônicos também surgiram como coadjuvantes em revistas de outros heróis assim mais canônicos, né? Mas o Pantera Negra até então era um personagem bem lado B, né? Ele era como aquele... aquele grupo lá que foi feito um filme, né, que tem até o Guaxinim, tem o Homem-Árvore. Putz, qual é o...
Guardiões da Galáxia, né? Guardiões da Galáxia também eram, assim, personagens lá do B também, né? E viraram personagens, assim, principais. Inclusive, Guardiões da Galáxia 3 é um filme interessante. Ele tem um pathos, assim, uma coisa que diferencia um pouco dos filmes da Marvel, né? Que geralmente os filmes da Marvel são mais bobinhos, mais adocicados, né? Esse filme, ele tem camadas, assim, ele tem cenas trágicas, é um filme bastante interessante, né? Guardiões da Galáxia 3, né? Então, vamos lá. Que nem também no caso dos quadrinhos. Tem personagens que vieram nessa leva que se mantiveram, justamente por serem personagens interessantes, né? Já tem outros que o pessoal até ignorou, né? Nem mais fala deles. Então, eu acho pouco provável esse papo todo de que isso é só uma questão ideológica. Ainda que isso também não está de todo errado quando você considera o soft power dos Estados Unidos. Porque também tem uma questão aí. Quando teve agora o Trump, a administração Trump, falando mal da USAID, que é a ajuda que os Estados Unidos dão para o mundo, eles trouxeram vários casos, que são uma minoria ali dentro da ajuda que eles dão, mas de fato tinha lá um teatro que tinha uma personagem trans, uma clínica de transição de sexo, se não me engano, na Índia. Tinha umas coisas assim. Eu já tenho dificuldade de saber o que é mentira, o que é verdade, porque rola muito fake news. Mas pelo que eu entendi, parece que tinha algumas coisas assim. Cara, faz todo sentido para os Estados Unidos fazer isso. Burro é o Trump de parar com isso. Se eu fosse o Trump, eu mantinha. Por questão de agenda? Não, porque olha só. A questão LGBT ainda é um problema para a China, ainda é um problema para a Rússia. Aí como é que você parece mais simpático para os outros? Aqui a gente aceita. Aqui a gente apoia. Aqui a gente endossa. Vem para nós. Isso é soft power, cara. Tá ligado? Isso é soft power. Aliás, o soft power é uma arma muito mais eficaz do que mísseis, tanques de guerra, né? Porque no soft power você conquista os corações e mentes das pessoas dos outros países com cultura, né? Com música, com cinema, com séries de TV, com literatura, enfim, né? E o soft power é uma coisa já desde o final do século XIX que é sendo posto em prática, né? Porque antes a cultura ela era algo muito regional, né? Não existia essa exportação de arte, saca? Existia, mas era uma coisa de elites. Por exemplo, artes plásticas, que sempre foi algo assim, algo antigo já, né? As artes plásticas, escultura, pintura. Isso daí sempre foi algo que teve acesso às camadas mais altas da sociedade, né? A partir do momento, né, nessa virada do século XIX para o século XX, né, com o advento do cinema, as coisas mudaram, né? Então, sabe, criou-se assim mitos dentro da indústria cultural, né, do cinema, da música, né? Então, sabe, soft power é algo que é posto em prática desde essa época. Inclusive tem uma fala do Ariano Suassuna que ele fala o seguinte, né? Que hoje em dia os Estados Unidos não precisam mais mandar tanques, mísseis, soldados para invadir um país. Basta mandar Michael Jackson, Madonna, filmes, que eles conseguem isso com muito mais eficiência, né? Mas é interessante a coisa do soft power, né? O Brasil, ele teve um soft power muito poderoso aí nos anos 50, né? Com a bossa nova, também com o futebol, né? A questão do Pelé, né? O Pelé também foi um grande, digamos assim, um grande produto do soft power brasileiro. Teve Carmen Miranda, né? Que veio antes até, né? do que Pelé, do que a bossa nova. E hoje o Brasil está meio que parado, né? Talvez o último grande soft power do Brasil foi o Sepultura, né? Que tem fãs no mundo todo, né? Uma banda que conseguiu sucesso internacional, conseguiu uma carreira internacional, isso daí é notável, né? Mas, fora isso, né? Talvez a Anitta, né? A Anitta, ela tá tentando aí se encaixar no mercado, né? Vamos ver se ela consegue, né? Mas vamos lá. Quando eu vejo uma galera que diz que nessas guerras de internet, que ovaciona os Estados Unidos e critica isso tudo, eu falo, vocês estão sendo burro, cara, desculpa, não tem como falar de outro jeito, porque a questão LGBT hoje é um lugar onde, assim, por exemplo, eu, se fosse conselheiro do Trump, eu falava assim, financia a parada gay de São Paulo, porra. Faz isso, irmão. Tá ligado? Porque faz parte do jogo.
E os Estados Unidos fez isso durante a Guerra Fria. Uma série de questões mais progressistas, às vezes tinha grana americana. Mas porque eles eram bonzinhos? Não, porque era estratégia, cara. Entendeu? Mas é uma estratégia econômica e política. Política também. É do jogo. Às vezes tu pode até perder um pouco de dinheiro com isso, mas o ganho é simbólico. E o ganho simbólico também é um ganho. Pô, no começo eu ia te perguntar assim, velho, esse soft power, você acredita que no começo ele foi planejado? Ó, essas aqui vão ser as estratégias, ou foi algo que foi acontecendo e não, ó, isso que agora que aconteceu esse movimento a gente vai chamar de soft power? Não, o soft power a gente pode dizer que ele existe desde sempre. Desde sempre, por exemplo, os persas, Alexandre o Grande, esses caras já exerciam soft power. Só que o que a gente chama muito de soft power vinculado à cultura vem junto da própria noção de indústria cultural. E aí quando vem a ideia de indústria cultural, é uma coisa pós-revolução industrial. Então a gente está falando de algo que vai tomar forma como a gente fala hoje, que é uma coisa do século XIX para cá, né? Mas assim, eu acho que o momento assim, onde isso fica mais óbvio é durante a Guerra Fria. Como que Porque o que os Estados Unidos vai fazer durante a Guerra Fria é de entender claramente que esse é um lugar onde eles precisam vencer a União Soviética, e eles venceram. E de fato, eles venceram sim. Não que a União Soviética não tivesse coisas maravilhosas também em termos de entretenimento, de cultura, né? O cinema soviético é maravilhoso, saca? Tarkovsky, Dziga Vertov, a gente tem, né, Eisenstein, né? Só que o problema, né, que o cinema soviético ele não foi tão pop quanto o cinema hollywoodiano, né? Então teve essa, digamos assim, essa desvantagem. Mas assim, infelizmente, né, foi a guerra aí perdida, né? Digo infelizmente, né, mas porque é pela qualidade mesmo, que realmente, se a gente pegar os filmes da União Soviética que são maravilhosos, né? Saca? Nossa, dá de 10-0 em muito filme estadunidense, nossa, com certeza, né? O cinema soviético, até agora eu não vi nada ruim, né? Eu já vi coisas boas assim, tal, que eu não diria que seria um suprassumo numa tier list, mas, assim, filme ruim mesmo, filme ruim, sofrível, eu acho difícil, né? Eu acho que até pelo fato também, né, da proporção de produção, né, da União Soviética, né, que eles não produziam também tanto quanto os Estados Unidos, né? Então, quando você tem uma indústria que produz mais, a probabilidade de você fazer porcaria é mais alta, né? Então, sei lá, né? Vamos lá. O soft power soviético era praticamente nulo. Um dos motivos da União Soviética ter caído, não é o único, antes que alguém me fique brigando comigo, mas um dos motivos foi porque o soft power soviético era nulo, cara. Que eles não faziam questão também de divulgar, né? Eles não tinham essa abrangência como é o soft power estadunidense, né? Para eles era uma coisa mais local, era pro povo soviético, né? Então não tinha essa ideia de você mandar os filmes pro mundo, né? Tanto que Tarkovsky ele acabou ficando um famoso, sei lá, depois do fim da União Soviética, né? Que os filmes dele, é claro, acaba passando em festival, tal, mas festival, se a gente parar para pensar, os festivais eles são lugares onde só vão críticos, né? Jornalistas, tal. O grande público não costuma ir em festivais, né? Então é aquilo, né? Mas eles pecaram por fazer da coisa assim uma coisa regional, né? Eles deveriam ter exportado a cultura, né? Tanto que eu penso até que o soft power mais eficiente da União Soviética foi o futebol. Que a seleção soviética, ela, é claro que com o sucateamento da União Soviética as coisas mudaram, mas até o meados dos anos 80, a seleção soviética era uma das melhores do mundo. Saca? Batia de frente com Itália, com a Argentina, saca? Com a Alemanha, com o Brasil, saca? Era uma das grandes seleções. Não ganhou nenhum título, mas chegou a ser vice-campeã já. Então, talvez o grande soft power, né, da União Soviética tenha sido a sua seleção de futebol, né? Vamos lá. Mas hoje todo mundo sabe do soft power. E todo mundo usa. Sim. Mas o Brasil, o Dom Pedro II já usava no Brasil, cara. Como?
procurando mandar artistas nossos para a França, trazer artistas franceses para cá, exportar arte brasileira. A ideia de exportar arte brasileira já era uma maneira de se situar no mundo, de mostrar que era uma nação independente, que não era mais no guarda-chuva de Portugal. O próprio Dom Pedro II era um cara erudito, então era interessante para ele mostrar um Brasil poderoso, culturalmente relevante. Cara, desde o século XIX, Dom Pedro II já estava pensando nisso aqui. Entende? Isso não é de hoje. Só que durante a Guerra Fria isso fica muito evidente. Os Estados Unidos é muito eficiente em fazer isso. E a União Soviética, por erros próprios, se boicota. Porque a União Soviética, na primeira década da Revolução, o soft power dela também bombou pra cacete. Até hoje, quando a gente fala de montagem de cinema, é cinema russo que a gente tem por referência. Sim. Todos os estudos de montagem de filme, de edição, é dos anos 20. A edição que vocês fazem aqui no podcast, que eu faço no meu canal e tal, a gente deve graças aos russos que estudaram isso nos anos 20 do século passado. Sim, a Eisenstein, né? Ziga Vertov, todo esse pessoal aí, simplesmente eles foram pioneiros na questão da montagem, né? Porque antes a montagem era uma coisa mais bruta, né? Era simplesmente pegar as cenas e ir emendando uma nas outras. Os soviéticos, eles criaram toda uma técnica, né? de montagem, de transição, saca? Foi uma coisa uma coisa fantástica, né? Mas vamos lá. Foi cineastas como Sergei Eisenstein, Ziga Vertov, Dovchenko, Pudovkin, esses caras todos. Aquele que fez o experimento... Milena, me ajuda. Qual é que é o nome daquele que fez o experimento dos quadros... Pô, fugiu o nome. Fugiu. Mas, enfim... Kuleshov. Kuleshov, por exemplo... Qual é a inovação do Kuleshov no cinema? Ele pegou uma imagem de um cara com uma expressão neutra e colocou do lado um prato vazio. 2 imagens, um cara com uma expressão neutra e um prato vazio. Aí tu fala, o que isso quer dizer? Ele tá com fome, né? Aí tu pega o cara com a mesma expressão, mesma imagem. Aí põe do lado de uma mulher morta, de uma mulher sensual. Ele tá querendo pegar a mulher. Aí tu pega aquela mesma imagem diante de um caixão com uma criança. Aquele cara tá de luto. Aí eles fizeram esse estudo e disseram, olha, a montagem, ela se dá pela justaposição de imagens. Aí eles pegam a dialética hegeliana, que depois é a dialética marxista, e mostra, essa dialética também vale pro cinema. Você coloca tese, antítese, produz síntese. Caralho, hein? E aí, esses avanços na montagem cinematográfica se deu, principalmente pós-revolução. Ali entre 1917 e 1927, foi o auge disso. Por causa também de uma vanguarda específica que tinha muito forte ali na Rússia, ainda pré-revolução, que era o construtivismo. Uhum. Só que aí depois Stalin coloca o realismo socialista como principal, e aí eles se destroem. Foi um dos maiores erros que eles puderam fazer, foi promover o realismo socialista como estilo oficial. Sabe o que eu acho aqui? Eu não sei se a gente já foi contaminado, porque um cara uma vez me falou isso, e você explicando do que a gente sempre teve, e que todo mundo sempre fez esse soft power, ele me contou que os Estados Unidos nunca deixariam de ser o primeiro país do mundo, e não é pelo dinheiro, é pela cultura que eles têm. Lógico. Porque você não quer usar um tênis, você quer usar um Nike. Você não quer comer um sanduíche, você quer comer um McDonald's. Isso. Sabe? Depende. Eu não curto Nike, mas sou eu, né? Mas assim, se for pra comprar um tênis assim, tipo tênis de marca, eu tenho mais preferência por Adidas. Que eu gosto da marca, não sei. Desde moleque, sempre gostei de Adidas, né? Eu tinha agasalho da Adidas e tal. Então, eu penso que muita gente também tem a predileção a Adidas, né? Aí pensa, mas tudo bem, você tá trocando 6 por meia dúzia. Só que assim, a Adidas é uma empresa alemã, né? Até onde eu sei, não é americana. Né? A não ser que tenha sido comprada por alguma empresa americana, mas até onde eu sei, a Adidas é uma empresa alemã. Então aí dá uma quebradinha no soft power, né? Agora, quanto à lancha aí, eu só sei lá, só se eu tiver muito na larica, não tiver outra opção pra eu comer num McDonald's, num Burger King da vida, mas sei lá, eu prefiro uma comida mais elaborada, né? Vamos dizer assim, mas vamos lá. Não quer ter um telefone, você quer um iPhone, sabe? As marcas que eles criaram, a identidade cultural que eles vendem. iPhone... Assim, eu não tenho iPhone, né, gente? Sem querer fazer propaganda nem nada, mas eu uso o Zenfone, que é da Asus. Inclusive, nossa, é maravilhoso. Eu nunca tive iPhone. Eu acho que o iPhone, inclusive, é uma zica danada, porque é tudo diferente, saca? Acho que eu tô muito acostumado com Android, então, apesar você tem um iPhone, você tem que baixar umas outras coisas. Tem coisa do Android que não serve no iOS, né, que é o sistema lá
da Apple lá, enfim. Eu nunca tive, assim, essa tara por ter coisa da Apple, sinceramente. Eu já tive celulares de várias marcas, né? Mas eu parei aí na Asus, no Zenfone, porque eles têm um sistema operacional muito bom, saca? Ele tem assim, é que eu sou leigo em TI, né? Mas dizem que o processador dos telefones da Asus são, assim, fantásticos, né? Então, eu prefiro bem mais o Asus, né, o Zenfone, do que um iPhone da vida. iPhone é uma coisa mais de status, eu penso, saca? Não é algo maravilhoso, saca? Não é nada além... Você tá pagando por status, por uma marca, saca? É isso. É o que todo mundo quer. Não, e as guerras foram muito boas para eles. Por exemplo, Todo mundo é muita gente, né? Como eu falei, é o que todo mundo quer. Todo mundo é muita gente. É muita gente. Nem todo mundo quer ir no McDonald's. Eu acho que, inclusive, hoje em dia, as pessoas vão no McDonald's mais por uma questão de ter filhos, tal, que a criança quer comer esse tipo de gororoba aí. Mas, enfim, o que todo mundo quer. Calma lá, companheiro. Todo mundo é muita gente, né? no caso no cinema, isso é bem interessante no cinema. O cinema europeu, até ali a Primeira Guerra Mundial, rivalizava com o cinema americano. O cinema europeu era muito forte. Aí tem guerra. Aí depois o cinema europeu volta a se recuperar. Aí tem Segunda Guerra. Aí depende. Os Estados Unidos já estavam lá longe, cara. Eles não tinham mais como correr. Disparou. Mas talvez também pela questão de que a guerra não foi nos Estados Unidos, né? Rolou uma coisa lá que foi Pearl Harbor, mas foi uma coisa muito episódica e saca, foi um ataque numa base militar. Então não chegou a prejudicar ninguém, as pessoas civis, não chegou a atingir isso, né? Então, como a guerra, né, a Segunda Guerra, ela se concentrou na Europa e na Ásia, para os Estados Unidos ficou mole, né? Porque assim, você só mandou gente para um outro lugar, né? Porque você não teve bombardeio, você não teve problema com bomba atômica, você não teve nada disso, né? Então, para os Estados Unidos foi bem cômodo, né, a Segunda Guerra Mundial, né? Lá. Então, assim, era muito interessante. Assim, tu teve uma série de circunstâncias que fez com que os Estados Unidos tivesse ali a capacidade de invadir o mundo com a sua cultura. E fez isso de maneira muito inteligente, sabe? Assim, tipo, de fazer as pessoas amarem um país estrangeiro que elas nem conhecem direito, elas veem as idealizações desse país. E isso foi feito para fora e para dentro também, né? O American Way of Life foi uma maneira de você vender para o seu próprio povo o sonho americano. Né? E por isso que depois surge o realismo socialista, porque a principal medida por parte de Stalin e companhia era de fazer um Soviet Way of Life. Aí que foi o realismo socialista. A ideia deles era tentar contrapor, mas não deu certo. Mas os Estados Unidos fomentou isso muito, né? E fez isso de um jeito inteligente, né? Inclusive gerando até fenômenos engraçados. Por exemplo, tu tem relatos de Batman sendo traficado na União Soviética. O gibizinho do Batman sendo traficado na União Soviética. Caramba. Contrabando de Batman. Você tá indo num beco, aí chega um cara de sobretudo, chapéu, óculos, fala assim: e aí, cara, o que você quer? Eu quero a última edição do Batman. Aí o cara abre o sobretudo, toma aqui. É engraçado, né? Mas é de se rir mesmo. Mas na União Soviética, né, nos anos 70, teve algumas bandas de rock progressivo lá. Rock progressivo ele meio que se criou na União Soviética, né? Eu acho que chegou aquela coisa do Pink Floyd, né, do Yes, lá para aqueles lados traficados, né, os discos, né, no caso, e aí umas bandas foram formadas, né? Tem umas bandas de rock progressivo bastante interessantes assim na União Soviética, né? Depois, final dos anos 70 para os anos... Não final dos anos 70, anos 80 mesmo. Aí já tinha umas bandas meio dark, meio synth pop também, né? Umas bandas, eu não digo pós-punk, né? Mas um som assim meio sombrio, e algumas bandas de synth pop também nos anos 80, né? Na União Soviética também é interessante também. Vale a pena dar uma pesquisada aí. Vamos lá. O bonequinho do Batman. Não, revistinha. A revista do Batman. Vinha por embaixador.
Tô ligado. Tem relato, assim, não prova concreta disso não tem, mas tem relato de que... É bem provável, é bem Eu provável. ia falar, sim. é lógico, assim. Não, mas porque foi nos anos pode, 60 mas isso, quando teve a Batmania com muita força, por causa da série, né? Mas vários itens da cultura americana eram traficados pra União Soviética, né? Até roupas, por exemplo. Por exemplo, calça jeans, tu tem um caso também recente, é o caso da relação da China com o Japão, que o Japão invadiu a China, fez as crueldades que fez, então a China tem todo um controle até mesmo para a chegada de cultura japonesa. Nos anos 90 começou a chegar tanto mangá contrabandeado dentro da China, via Taiwan e via Hong Kong, que a China continuava, chegou uma hora e falou assim, tá, vamos regulamentar isso aqui. Não é que tá, não tem como cortar. É isso que eu tô dizendo. Chegou uma hora que eles disseram, não tem mais como cortar. Aí eles regulamentaram para poder circular. Pra não chegar ilegal mais. Porque chegou uma hora que eles viram que... E tu pega a geração mais nova dos manhuajian, porque quem faz mangá no Japão é mangaka. Quem faz manhua na China é manhuajian, que é quadrinista. Né? Essa geração mais nova, eles bebem muito no estilo japonês. Eles misturaram com referências chinesas, mas eles bebem muito no estilo japonês. E a população chinesa tem essa preferência pelos mangás japoneses. Gosta. Não, sim, acabou se disseminando por lá, né? Porque essa invasão japonesa dos anos 80 não foi só no Ocidente. Foi também na própria Ásia. Começou a chegar na China, começou a chegar na Coreia. E havia leis para restringir isso, até por causa do histórico de violências que o Japão cometeu a esses países, né? Mas chegou uma hora que não. Na Coreia a coisa foi um pouco diferente. A Coreia conseguiu manter essa muralha mais forte e fez nascer uma cultura de quadrinhos um tanto diferente mesmo da do Japão. Tu pega os quadrinhos coreanos, eles não são tão parecidos com os quadrinhos japoneses, não. Agora, o chinês... tu tem ali a China é muito grande, né? Então tu tem muitas referências diferentes, mas o mangá se tornou uma referência bem forte, principalmente entre os manhwajians mais jovens. A gurizada de 20 anos e tal. Tu vê direitinho, assim, toda uma estilística do mangá, eles se utilizam. O que é a diferença? Então, mas a influência do Japão na China, né, não se limita só à questão do mangá. Também teve questão musical, né? Porque se a gente parar para pensar, a música tanto na China quanto da Coreia são bem influenciadas também pela música japonesa em si. Seja o enka, né, que é a música moderna japonesa, digamos assim, seria algo mais parecido com a MPB que nós temos aqui no Brasil, né, só que cantado em japonês. Seja pela questão do J-pop, né, do city pop, né, que o city pop é uma música japonesa com uma pegada mais funk, mais groove, né? Então tem tudo isso, né? Então realmente o Japão entre anos 70, 80 e 90 foi o grande catalisador cultural dentro lá da Ásia, né? Então influenciou também no cinema, né? Que vários cineastas, tanto da Coreia quanto da China, tiveram assim uma espécie de, digamos assim, interação com cineastas japoneses, com artistas japoneses. Então, o Japão foi muito influente mesmo nessas 3 décadas, né? 70, 80 e 90 lá na Ásia, né? Vamos lá. Essa do mangá para uma revista em quadrinho convencional. O nome. É a mesma coisa. É quadrinhos. Uma coisa que é interessante sobre os quadrinhos é que, diferentemente do cinema, que é cinema no mundo todo, cada país é um nome. Então, por exemplo, no Brasil é quadrinhos. Tá. Nos Estados Unidos é comics. No Japão é mangá. Na Itália era fumetti, que quer dizer... Não, no Brasil é gibi. Não vem não, Link? Esse negócio de quadrinhos aí é coisa de quem guarda os quadrinhos no plástico. Isso é gibi, né? Melhor dizendo, né? Quadrinhos é coisa de quem guarda gibi no plástico, né? Melhor dizendo, né? Aqui no Brasil é gibi, né? Vamos lá. Fumaças. Por causa do balão. Eles chamam de fumaça o balão de... Da conversa, do diálogo. Na França é bande dessinée, que o Portugal também usa, que é o banda desenhada. Então, assim, cada lugar tem um nome. É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, só muda o nome, né? Aí na China é manhua, na Coreia é manhua, no Japão é mangá. É só linguística mesmo, não muda nada. Enfim, embora, não tem diferença. Não muda nada, mas esses nomes eles contam um certo processo histórico, né? Por exemplo, no caso do americano, chamar de comics era porque no começo era tudo enfatizado em humor. Por isso que até hoje é Marvel Comics. O que tem de engraçado na Marvel? Tem É DC Comics. O que tem de piada na DC Comics? O que são os quadrinhos de humor? Até hoje a gente chama de comics um negócio que não é mais cômico. Sim. Então esse nome conta um processo.
Tem diferença Entendeu? No Brasil também se fala gibi. Eu ia falar o gibi agora. O que era diferente? Gibi Gibi é a mesma uma coisa. parada popular, não, que foi a população que falou. Gibi era um termo que, inclusive, tem um histórico racista, né? Que era um nome que se dá para meninos negros. Inclusive, a revista Gibi, que foi uma revista que era publicada pelo Grupo Globo, tinha um mascote que era um menino, assim, desenhado de um jeito bem estereotipado da época, bem... com aquelas características mais racistas do período. Mas o nome pegou, né? Então, até hoje se utiliza gibi, e eu não sou a favor de cancelar o termo, porque ninguém ofende uma outra pessoa negra chamada de gibi. Então, Sim, tem essa problemática, né, do nome, né? Até ia falar depois. Mas, assim, o Link meio já que explicou, né, a questão do racismo por trás do termo gibi e tudo, mas hoje em dia ninguém mais chama ninguém de gibi, né? Não tem mais isso. E outra também, né? Gibi também ele é um termo usado para definir paçoca em algumas regiões do Brasil, né? Porque o doce de amendoim, mas eu não sei se seria a paçoca mesmo, aquela que é consumida aqui mais no Sudeste, no Sul, que é aquele doce de amendoim, açúcar, sal, aquela coisa prensada, saca? Tipo paçoquita, paçoca amor, etc. Ou, sei lá, né? Se é aquele doce que ele tem leite condensado e tem o amendoim, mas tem essa coisa do gibi. Gibi também é um termo regional usado para definir esse doce, né? Esse doce de amendoim, que eu ainda estou em dúvida se é uma paçoca mesmo, como a que a gente costuma consumir aqui, ou se é aquela paçoca que é tipo um fondant, né? Com amendoim, né? Com doce de leite e tal. Mas vamos lá. Se desvinculou essa história, ok. Segue. Mas enfim, esses nomes eles também contam um pouco sobre como é que essas artes foram sendo validadas, né? E, por exemplo, no caso italiano é até engraçado, porque os fascistas proibiam balão de quadrinho. Como que era feito tudo? Era verso. Eles achavam... Porque assim, uma coisa que é interessante... Que doideira, velho. É que no início do século XX era mal visto o balão. O balão era considerado uma coisa meio chula. Então, quadrinistas que queriam mais prestígio, eles botavam o desenho e o texto embaixo. Uma coisa meio... Uma espécie de híbrido entre do livro ilustrado. Uma espécie de uma variação de livro ilustrado. Tanto que tem grandes... Por exemplo, Flash Gordon era assim. Vocês já ouviram falar de Flash Gordon? Já, sim, é um quadrinho. E foi um quadrinho muito... Na época do Fantasma ali também. Isso. Mas o Fantasma tinha balão. Agora o Flash Gordon não tinha, porque o Alex Raymond queria essa questão. O Hal Foster do Príncipe Valente não tinha balão. Quer dizer, o Flash Gordon, agora estou na dúvida se ele não tinha nenhum balão. Mas ele evitava. Agora, o Príncipe Valente do Hal Foster não tinha nada de balão. Que loucura, velho. Não consigo entender. E aí, no caso, os fascistas... Era meio conceito chato, né? de balão. Assim, era considerado uma coisa meio vulgar. Era considerado vulgar. E aí, aí fica pensando, por quê? Porque sim, porque a cultura é feita de habitar... Por que você acha hoje cafona usar ombreira? Cara, mas Sendo que até 30 anos atrás era super chique andar de ombreira. A funcionalidade do balão não é só isso. É você colocar um diálogo, colocar um pensamento, colocar um grito. Como é que você faz isso de outra forma? Foi um texto, é literatura ilustrada. Texto você punha em caixa alta, caixa baixa. Não, o Superman gritou. Pare agora. Tá. É desse jeito, Superman e no caso, pensou. E os italianos faziam uma coisa... E os italianos faziam uma coisa engraçada que eles pegavam... Só que assim, agora que eu me peguei a pensar, né? O Link tá falando da coisa do cafona, né? De você usar blazer com ombreiras, que hoje em dia quem usar isso vai ser chamado de mocó, né? Só que tem muita coisa que é considerado cafona e tá meio que voltando à moda. Tipo mullet. Pô, mullet, eu viro uma esquina e vejo alguém de mullet, né? Tá certo que tem uns caras que são os mullets mesmo, dos anos 80 e tal, mas tem uns caras que são os mullets mais modernos, vamos dizer assim, tipo o cara raspa aqui, aí deixa atrás. Então, assim, a moda é meio que cíclica, né? Porque mesmo o que é considerado cafona hoje, pode voltar a ser cool, né? A qualquer momento, né? Vamos lá. E plagiavam essas obras, né? A Itália fascista plagiou muito quadrinho americano. E aí eles tiravam os balões e faziam versinhos. Eles eram contra, eles defendiam verso. Era umas maluquices, era engraçado isso. E aí, tu tem essas arbitrariedades. Por exemplo, nos anos 80 tem uma leva contra a onomatopeia, por exemplo. O V de Vingança do Alan Moore é um quadrinho sem onomatopeia. Porque a onomatopeia tinha uma época que o pessoal via a onomatopeia como uma coisa muito infantiloide. Aí o pessoal queria fazer quadrinho mais adulto, começou a não usar mais onomatopeia. Tem esses modismos. A chamada era das trevas dos quadrinhos, né? Em que temas mais sensíveis foram trazidos, né? Tipo alcoolismo, drogas, violência de todas as ordens possíveis, né? Para não
não deixar o algoritmo aí meio cismado, né? Então essa era das trevas aí foi uma forma também meio de falar, não, olha, quadrinho também é pra gente grande, não é só pra criança e adolescente não. Interessante, vamos lá. O V de Vingança é realmente sei lá, um grito? Sei lá, uma rebeldia de fato? Ah, eu acho que sim, é um quadrinho muito bom, né, cara? Né? Ele realmente tem um significado tem. Eu até fiz um vídeo recente de levante. Ele tem um levante. Não, o V de Vingança é maravilhoso, eu tenho aqui esse quadrinho. Nossa, assim, é um quadrinho fantástico, fantástico, fantástico. É um quadrinho político, é praticamente uma história de um anarquista, né? O V, né? Que é lá o revolucionário, né, que usa máscara, tudo, né? Se bem que destruíram esse quadrinho no cinema, fizeram um filme, mas um filme tão mequetrefe, saca? O filme ele até se segura bem até os últimos minutos. Quando chega, sei lá, os 20 minutos finais, o filme se perde, o filme se torna um negócio meio que tipo um filme pra coach vender curso, saca? Uma coisa ridícula que fizeram com o filme. Nossa, foi um crime, foi um crime. Foi um crime. O Alan Moore tem toda a razão de ter ficado puto com o diretor que cagou com esse filme. Nossa, diretor, roteirista, enfim, sei lá quem. Vamos lá. Levante mas ele tem uma provocação que é difícil até mesmo para setores de esquerda assimilar. Porque ali tu tem realmente, pelo menos dentro do que o Alan Moore pensa sobre anarquismo, tu tem ali uma tese anarquista muito evidente, que é a de que talvez seja até o ponto geralmente de ruptura entre comunistas e anarquistas, que é o senso de orientação / desorientação. Então, por exemplo, comunistas visam muito uma orientação. Entendeu? Eles têm, por exemplo, pega as diferentes tradições, eles têm um programa, eles têm uma linha de ação, a gente vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Por exemplo, até o Gustavo Machado, não por acaso o canal dele se chama Orientação Marxista. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito cara. O Alan Moore, quando vai fazer o V de Vingança, ele mostra o anarquismo como uma desorientação. O anarquismo, ele tira de ti todas as crenças, todas as verdades, e tu fala assim, agora recomeça. E tu pode recomeçar e fazer até pior. Mas tudo bem, agora recomeça. E quando tu fizer merda, a gente vai recomeçar de novo. E a gente vai recomeçando. A gente vai recomeçando. O anarquismo... A gente desorienta, não é orientar. Não é orientar, o que a gente vai fazer a partir de agora? Não, é desorientar no sentido de, ok, agora que eu não tenho mais nenhuma certeza diante de mim, o que eu posso fazer? Entende? Sim. Tanto que o quadrinho é diferente do filme. Porque no filme tem aquele final meio triunfante da multidão com máscaras do V de Vingança. No quadrinho, cara, é só Londres, sem luz, e as pessoas andando a esmo na rua com uma cara assim de, e agora? O Estado caiu, beleza, o Estado era uma merda. O que ele vai fazer? Sim, o quadrinho, no final, ele tem todo um clima de desesperança, né? Aquela coisa, né? No filme tem aquela coisa, né? Nós somos um só, tal. Coisa bem mequetrefe, saca? E eu já vi coach usando o final desse filme aí como uma forma de vender curso, saca? Pra vocês terem uma ideia pra onde foi a coisa. Mas aquilo, né? Saca? É a merda, né? Que poucos cineastas têm a perspicácia em fazer uma obra adaptada que realmente entregue o que o autor original quis entregar, né? A maioria dos caras querem seguir outro rumo, tal. Talvez que talvez tenha se dado bem nessa questão de contrariar o autor foi o Kubrick, né? Porque quando o Kubrick escreveu Iluminado, o final de Iluminado, o Iluminado em si, o filme, é muito melhor que o livro. Desculpe aí, Stephen King, mas, cara, não tem nem comparação, né? Se bem que o Stephen King ficou puto com o filme do Kubrick, falou que o Kubrick acabou com a obra dele, nossa. Então, antes tivesse acabado mesmo, porque, olha, ficou muito melhor do que o livro do Stephen King, isso com certeza. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer? E aí o V de Vingança, ele dá... pragmático. E o V de Vingança, a partir da... Porque ele morre no filme e no quadrinho também. Mas ele, a partir da Eve, que é a menina lá que ele treina pra ser a sucessora dele, né? Ele fala, tipo, tu não vai ser líder dessa galera. Não é pra gente ser líder. É só pra gente desorientar mesmo. Agora quem desorientou, a gente pode construir junto. Mas não é pra gente ser líder. Não pode ter líder. Não é pra ter líder. E aí
E aí como é que faz? E, cara, porra, mas é bom pra caralho. É o fim, velho. Agora é uma Não, esse é o início, né? Não, é o fim. É o mesmo, início, velho. é o início que pode ser um novo fim, e assim vai, sabe? Mas é uma coisa que uma frase, acho que do Samuel Beckett que ele fala, né? O que a gente precisa fazer é errar melhor. Né? Errar diferente. Errar diferente, errar melhor, cometer os melhores erros. A gente tá errando por bobagem, vamos errar em coisas mais válidas. Essa é a lógica do quadrinho ali, né? Que o Alan Moore quis fazer essa provocação foi muito nisso, assim, de tentar pensar, no caso ali, uma Inglaterra que resolvesse, no momento que destruía parlamento, destruía casa. Um grupo de moradores do interior do Rio Grande do Sul Não. tenta... Ei, a galera quer que eu faça react, não tem jeito. Calma que a tua hora vem. Calma. Mas então, gente, é muito legal essa entrevista aí do Link no Três Irmãos, né? Bastante interessante essa questão do soft power, depois a coisa foi para um outro lado, né? Questão mesmo de adaptação e tal. Mas é muito legal, muito legal. Ai. E é isso, gente. O react de hoje foi esse.